Olá, professor Fred. Meu nome é Juliandra Rosa de Souza. Eu sou aluna do curso de Engenharia de Controle e Automação e nessa apresentação eu vou estar fazendo a análise do sistema de refrigeração de uma geladeira Consul CRM33. Esse é o nosso sumário. Nós vamos começar com a introdução, imagens e tabelas e questões a serem discutidas. Bom, vamos começar explorando os detalhes desse processo fascinante. A geladeira é um item essencial nas nossas vidas e entender o que acontece nos bastidores é uma oportunidade muito legal para fazer uma análise termodinâmica. Por meio da aplicação de princípios fundamentais da termodinâmica, nós vamos fazer uma análise da geladeira Consul CRM33, a qual conta com um compressor Embraco EMU 60 CLP. Aqui temos as imagens e tabelas. Primeiramente é uma selfie minha com a geladeira da minha casa. Já não tinha mais aquela etiqueta da frente da geladeira, então eu tirei foto da etiqueta na parte de trás e uma foto do compressor da geladeira, que é um compressor da marca Embraco, modelo EMU 60 CLP. Essa primeira tabela tem informações muito importantes do catálogo da geladeira Consul e também informações do compressor. Podemos ver a voltagem, a frequência, capacidade de refrigeração, o gás refrigerante, que é o R600A, o coeficiente de desempenho dessa geladeira, compressor, o tipo da válvula de expansão, deslocamento, a temperatura de evaporação, que é menos 25 graus Celsius, e a temperatura de condensação, que é 55 graus Celsius, e o fluxo de massa. Detalhes cruciais para nós fazermos nossos cálculos e obter os resultados pedidos nas questões. Agora, vamos abordar a natureza do sistema de refrigeração da geladeira. Uma característica fundamental é o fato de ser um sistema fechado. Isso significa que todos os processos de troca de calor e refrigeração acontecem internamente, sem a necessidade de interações significativas com o ambiente externo. Essa abordagem permite que o sistema da geladeira mantenha a consistência em suas propriedades termodinâmicas, como a temperatura e a pressão, sem variações externas. Dessa forma, a geladeira pode operar de maneira eficiente e confiável, proporcionando o refrigeramento necessário para preservar os nossos alimentos. Respondendo à segunda pergunta, ao adotar a abordagem macroscópica, nós não nos aprofundamos em detalhes microscópicos ou interações moleculares complexas. Então, em vez disso, nós nos concentramos nas propriedades termodinâmicas macroscópicas e nos comportamentos gerais do sistema. Isso nos permite fazer uma avaliação mais superficial das características de refrigeração, sem necessidade de compreender todos os detalhes do ciclo termodinâmico. Em relação à pergunta 3, falando agora sobre as propriedades do sistema, é importante entender a diferença entre propriedades intensivas e extensivas. Propriedades extensivas dependem da quantidade de matéria no sistema. Nesse contexto, nós temos o volume total do fluido refrigerante, a massa do fluido e a quantidade de calor trocada durante o ciclo. As propriedades intensivas são independentes da quantidade de matéria e aplicam-se uniformemente em todo o sistema. Isso inclui a pressão, a temperatura e a densidade do fluido refrigerante. Essas definições são essenciais para a nossa compreensão da operação do sistema de refrigeração e do ciclo termodinâmico. Aqui eu destaco a importância do equilíbrio termodinâmico, garantir que as propriedades como temperatura e pressão permaneçam constantes ao longo do tempo é fundamental para a operação estável do ciclo de refrigeração. Então, sim, o nosso sistema está em equilíbrio termodinâmico, pois as diferentes partes do sistema, como o compressor e o refrigerante, alcançaram um estado de estabilidade, onde as propriedades termodinâmicas, como temperatura, pressão e densidade, permanecem constantes ao longo do tempo. Entrando nos estados do refrigerante, no condensador ele está em estado de vapor saturado após liberar calor, e no evaporador nós encontramos o refrigerante no estado de líquido saturado após absorver calor. Agora nós vamos explorar o ciclo termodinâmico, a essência do funcionamento da geladeira.
Esse ciclo composto por compressão, condensação, expansão e evaporação é o que permite a transferência de calor e a realização de trabalho para o resfriamento. Então, sim, o sistema de refrigeração da geladeira opera em um ciclo termodinâmico. No que diz respeito à energia elétrica, quero enfatizar como ela é transformada em energia térmica e mecânica para alimentar o ciclo. O compressor, por exemplo, desempenha um papel fundamental nesse sistema. E para que o compressor funcione, ele é alimentado através da energia elétrica, assim como outros componentes da geladeira. Em relação às diferenças de altura entre os componentes da geladeira, não devemos considerar, pois são diferenças tão pequenas que se tornam irrelevantes e não afetam o desempenho do ciclo de refrigeração. As temperaturas de evaporação e condensação do sistema da geladeira eu encontrei no catálogo. A temperatura de evaporação é menos 25 graus Celsius, a temperatura de condensação é 55 graus Celsius e, de acordo com a tabela de propriedade do fluido refrigerante R600A, a pressão de evaporação é 58,4 kPa e a pressão de condensação é 773 kPa. Aqui estão algumas fotos do sistema da minha geladeira, a entrada e a saída do compressor, a saída do condensador e a saída da válvula de expansão. Nesse slide, para cada ponto determinado, eu determinei o valor da pressão, da temperatura, do volume específico, do título e qual fase se encontra o refrigerante. Em conclusão, nossa análise termodinâmica da geladeira Consul CRM33 nos proporciona uma visão mais profunda do funcionamento desse aparelho cotidiano. E com isso eu encerro a minha apresentação gravada. Se o professor tiver alguma pergunta sobre a análise termodinâmica da minha geladeira ou qualquer tópico abordado, estou disponível para responder. Obrigada!